Se você está aprendendo inglês, é bem provável que você tenha uma expectativa de que o professor saiba tudo. Mas isso não é verdade. Independente de quem seja seu professor, independente do que você esteja estudando, seu professor não sabe tudo. E nesse vídeo, eu, como um professor de inglês, vim te mostrar 11 palavras que eu aprendi nesses últimos, sei lá, semanas de inglês com os meus alunos particulares de inglês. Isso acontece porque, durante as nossas aulas, nós sempre exploramos assuntos que são variados e sempre dentro do ponto de necessidade de cada aluno. Então, eu tenho aluno que é engenheiro, aluno que é médico, aluno que é vendedor, aluno que está no ensino médio, gosta de séries, aluno que gosta de várias coisas. Com isso, nós abrangemos um mar de palavras. E dentre essas palavras, muitas delas eu não sei, assim como também você não sabe palavras específicas do ramo da medicina, das ciências, da mecânica, da tecnologia. Então, nós não sabemos todas as palavras nem no nosso próprio idioma. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, também como que eu estudo as palavras novas que eu aprendo. You ready? Preparado? Então vamos nessa. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês podem ver aqui. 1, 2, 3 e... There we go. Então, vocês estão vendo minha tela neste momento. E a primeira palavra que eu quero mostrar para vocês, que eu vi esses dias, em alguma das aulas, foi essa palavra bem aqui. Vou posicionar esse negócio. Eu vou colocar um fone aqui, porque nós vamos estudar ela juntos. So, let's go. Right. Então, essa palavra aqui, sow. Só que ela tem um N, tá vendo? Sown. Essa palavra é a mesma coisa de plantar, de sow, mas com um N no final. Vamos ver dentro da variação de significado dela. Você pode olhar sempre aqui mesmo, olha. Então, por exemplo, plant the seed. Plant. Be thicky, covered with. Então, ser coberto com alguma coisa. Cause to appear or spread. Então, eu não lembro qual foi o contexto que eu vi essa palavra, mas ela está aqui na minha nota de palavras novas. Conheço a palavra so, talvez tenha sido a pronúncia dela com esse N no final. Então, quando é alguma coisa de pronúncia, eu faço isso daqui, olha, pronunciation. E o Google vai te dar essa opção de você olhar como que a palavra é pronunciada, so, e você pode clicar aqui e ouvir mais devagar, sound. E você pode treinar, sound. Bem provável que vai dar errado por causa do... Não, até que deu. Achei que o microfone não captaria a voz. Então, essa é uma forma de você estudar a palavra. Mas não para por aí. Você vai abrir um site que chama Youglist. É um site muito, muito, muito bom para você estudar inglês. Então, você pesquisa por uma palavra. Nesse caso aqui, eu pesquisei pela palavra so. Então, vou voltar um pouquinho. Ok. Então, ele vai falar de novo aqui, ó. So, what seeds worth when sown if the environment has... Então, dentro de um contexto, olha. Quais são as sementes que são... Essa palavra de worth, é tipo de digna, que vale a pena quando são plantadas. Mas seria um contexto. E aí você pode ir para o próximo exemplo, olha. So, the seeds were sown. Mas a gente não teve contexto. Não. Bad example. Não achei nada nele. Tendo plantado as sementes, having sown the seeds. Aqui, ó, cada... Vou voltar para a gente ver aqui.
Então, cada trigo plantado com suor e as mãos, wheat sown by sweat and hands. Então, essa é uma forma de você pegar uma palavra e conseguir extrair mais dela. Então, a primeira palavra que nós vimos, sown, que vem da palavra plantar. A segunda palavra que está escrita aqui na minha lista, e como que eu documento essas palavras, né? Papel e caneta, eu escrevo elas, depois eu reviso. Wow! Essa palavra é muito legal porque ela tem esse som, olha. Wow! Wow! E aqui embaixo a gente consegue ver se uma palavra ela é muito usada ou não. Então essa palavra especificamente, pouquíssimo usada hoje em dia, mas já foi muito usada no passado. São palavras que seriam condizentes, né, com ela hoje, seria sorrow, distress, sadness, são palavras relacionadas com ela. Comum em literally. Yeah, well, that's it. So it's a noun, literally. Wow. Uma outra palavra, que é uma palavra não muito comum. Terceira palavra, e você pode repetir esse processo com todas as palavras que você identificar enquanto você estiver estudando. Próxima palavra, essa guirlanda. E aqui que entra no ponto que parece que é brincadeira. Eu sei lá o que é guirlanda em português, para ser bem sincero. Então, aí começa a complicar. Que são palavras que eu não sei nem em português. Uma guirlanda, aparentemente, é esse negócio ali. E é uma palavra que não é muito usada atualmente também. Wreath. Então tem essa pronúncia do TH que é super legal, olha. Wreath. Wreath. An arrangement of flowers, leaves, or stems fastened in a ring and used for decoration or for laying on a grave. É usado para esse tipo de situação. Próxima palavra, brick. Deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente. Essa daqui é uma palavra que potencialmente pode ser bem usual, assim, dentro do significado dela, de fazer um pequeno buraco em alguma coisa pontuda. E ela é uma palavra usada atualmente, tá vendo? E a tradução dela no português nem existe. Pick, mas não é pick. Não faria sentido. Mas seria a ação de você fazer um pequeno buraco com alguma coisa pontudinha. O sinônimo dela seria pierce. Tem essa ideia de fazer um furo. Pierce, de fazer um furo em alguma coisa. Perfurar, furar. Super legal. Uma palavra legal da gente ver aqui, olha, dentro de contexto. Break. Vamos ver aqui. Right to later. Let's see. It was a break for a long time. Okay, so let's just see the definitions of the word break a little bit more. Noun. Anxiety. Ok. Então, em todos os exemplos que a gente viu ali, olha, prick, foram usados nesse sentido. De alguém unpleasant, stupid. Legal. Então, nós podemos ver aqui em 4 exemplos que foram usados, que foi usado em contextos diferentes do sentido de fazer um furo. Então, é uma lição legal também de estudar alguma coisa. Então, se alguém for um break, que a pessoa é meio idiota. Falei que nós veríamos 11 palavras. Nós vimos 1, 2, 3, 4 até agora. Nós vamos finalizar esse vídeo por aqui. E eu quero saber de você. Se você achou interessante, se
você tiver achado interessante, eu completo as 11 palavras e posso fazer mais vídeos nesse formato junto com vocês. Se não tiver sido interessante, não tem mais vídeos desse formato, porque não foi interessante. Mas o intuito é falar que ninguém sabe tudo, a gente está sempre aprendendo e eu espero que você tenha aprendido alguma coisa de interessante nesse vídeo de hoje. Thank you so much, take care, and I'll see you in the next one.